Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Começa agora o Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje recebendo João Guilherme Vaga Neto, consultor sindical, e nós vamos fazer o samba de uma nota só aqui hoje. Nós vamos falar sobre a decisão do Supremo, no dia 29, que deu uma porretada na moleira do movimento sindical ao julgar as ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade. Programa agora pela TV Agência Sindical, pela web, né? E no sábado na TV Guarulhos e na terça-feira, na próxima terça, em Brasília, na TV do Distrito Federal. João Guilherme Vaga Neto, todo mundo conhece, habitué aqui do programa, quem é da área sindical conhece muito bem. Ele é consultor sindical. E nesse período em que se discutia a ADIM, se o custeio era constitucional, se não era, o João Guilherme foi uma voz lúcida e solitária a dizer que o caminho do Supremo era perigoso para o sindicalismo e a sua profecia se concretizou, infelizmente. Tudo bem, João Guilherme? Tudo bem, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na internet, qualquer hora. Qualquer hora. E o que aconteceu em Brasília, dia 29, no Supremo? Antes de falarmos sobre a malfadada votação do Supremo, Sim. nós temos de lembrar algumas coisas da lei Trabalhista. Da sua gênese, da lei acelerada, como eu chamo, da lei trabalhista, da deforma trabalhista. Ela tem características muito próprias, independente da conjuntura na qual ela foi gestada e votada. Vamos nos lembrar. Ela surge como uma proposta do Executivo, tipo 7 itens. Sim. Aí era realmente uma reforma. Dormindo durante o recesso, fermenta-se uma alternativa a partir da relatoria do deputado do Rio Grande do Norte, do PSDB, Rogério Marinho, uma alternativa de uma verdadeira lipoaspiração na CLT. Tá. 106 artigos, e nesse projeto do relatório do deputado, foi introduzido um item, uma cláusula que se revelou a mais daninha, que foi a cláusula da extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, que vigia no Brasil durante 40 anos. Vamos lembrar que essa lei, entre sua apresentação, a revisão e o relatório, discussões na Câmara e no Senado e promulgação, passaram-se apenas 6 meses. Sim. É um exemplo espetacular de presteza, obedecendo ao ditado rápido como quem rouba. O movimento sindical não ficou parado. Nós temos de analisar isso. Se a gente lembrar, nós fizemos manifestações, greve geral, Ocupa Brasília, manifestações de caráter maciço. 15 de março, 28 de abril, 24 de maio. Lembrou as datas. No entanto, nós temos de reconhecer que essa pressão efetiva do movimento sindical não se casou com a resistência na Câmara e no Senado, principalmente dos partidos de oposição, e, sobretudo, não encantou no sentido de fazer maciço, fazer multidões, milhões, a base dos trabalhadores. Por que não encantou enquanto a luta contra a Previdência encantou? Que também foi travada junto. Eu atribuo ao seguinte fato. A lei acelerada foi votada num período de extrema agudeza da recessão, com tudo que significa desorganização decorrente do fato recessivo. Então, para a massa de milhões de trabalhadores, o grande fato era 30 milhões de desempregados em 100 milhões da população economicamente ativa. Se você tem um país em que da população economicamente ativa de 100 milhões,
30 milhões não trabalham, estão desempregados, desalentados, subutilizados, 30 milhões ou mais, isso significa uma desorganização que eu presto atenção nisso e não presto atenção nas mudanças que a lei aprovou que desorganizariam ainda mais. Sim, sim. Hoje, por exemplo, houve no Congresso, a partir de uma iniciativa do Senado e da Câmara, um grande debate público sobre os efeitos da lei, 6 meses da lei. E o balanço que foi feito por parlamentares e também companheiros economistas, companheiros do Diese, foi o balanço que a lei não criou emprego. Além da lei não criar emprego, ela desorganizou o que já é muito desorganizado. Sim, sim. Então, eu tenho números para chamar a atenção para esse aspecto. 30 milhões de desempregados. Entre desempregados, desalentados, subempregados, 30 etc. milhões. Sim. Eu não estou contando o informal. Tá. Isso é uma situação de desorganização. Em 6 meses da vigência plena da lei, porque vocês se lembram que a lei foi promulgada, tinha quarentena para vários aspectos de sua vigência, Sim. e ela teve vigência plena a partir de dezembro. 6 meses, esse ano. Nesses 6 meses de vigência da lei acelerada, 3 modalidades da lei, trabalho intermitente, trabalho parcial e demissão negociada, que eram dados como elementos retores da organicidade que a lei criaria, criaram 42 mil empregos. 42 mil. Em 30 milhões do estoque de desesperados. Se a gente brincar de porcentagem, é 0,13%. Tá. Se brincar de porcentagem. Então, a situação já era, e agravou-se, porque a recessão, na verdade, ela continua, não houve retomada, Meirelles não vale a pena. Então, nesse quadro de desarranjo, a desorganização que a lei acelerada provocou, em termos da massa dos trabalhadores, foi mínima. Ela provocou, sim, uma única e forte desorientação, derrota, exatamente no custeio das entidades sindicais. Tá. A própria Justiça do Trabalho, que sofreu, a partir dos constrangimentos da lei, uma queda de 40% das ações trabalhistas, todos os especialistas confirmam que é um dado meramente sazonal. À medida que o conflito continua, a Justiça retomará, apesar dos matabus que a lei criou, sim. ela retomará seus números exuberantes. Tá. De ações. De ações, de acolhimento, etc. Então, desse ponto de vista, tudo se passa como se os malefícios da lei acelerada se dissolveram no conjunto de malefícios da estrutura econômica e produtiva e sobrou apenas como grande elemento desorganizador o golpe nas finanças sindicais. Que vai dar no dia 29, ao que eu me referi aqui no começo da conversa. Aí, o que aconteceu? Vamos lembrar. Promulgada a lei, Sim. campeou no nosso movimento grandes ilusões a respeito de alternativas. É como se fosse o seguinte: achávamos tão absurdo o que tinha sido aprovado que alguma alternativa iria aparecer. A isso podemos chamar ilusão ou tolice, mas foi o que aconteceu. Lenda urbana da MP e Lenda etc. urbana da MP, lenda urbana de que haveria um projeto que era capaz de articular novas maiorias na Câmara, que aprovaria uma contribuição negocial. A lenda urbana também a respeito de ser fácil trabalhar a ideia de uma transitoriedade ou de um período de carência. Sim, em sim. suma,
Promulgada a lei, nós tivemos pelo menos uns 6 meses, promulgada não, discutida a lei, aprovada a lei, nós tivemos uns 6 meses de ilusões, de paralisia. Sim, sim. Nesse meio tempo, demonstrando uma profunda insensibilidade para as questões estratégicas, e isso tem que ser dito para aprendizado. Um companheiro de uma grande confederação foi convencido pelo seu corpo jurídico que era hora de entrar com uma ADIM no Supremo. Nós tínhamos defendido o movimento sindical e a Ana Matra, nós tínhamos defendido que a grande estratégia de enfrentamento da lei acelerada e, entre esse enfrentamento, um dos aspectos, a luta por recursos, era baseada em campanhas salariais, sindicalização, resistência nas empresas, negociações e acesso às instâncias da Justiça do Trabalho. Sobretudo a primeira instância, nas varas do trabalho. Que sistematicamente, até mesmo seguindo a orientação da Ana Matra, nos têm sido favoráveis devido ao absurdo da lei. Correto. Essa orientação, que foi a orientação que na base do movimento, embora é difícil a aplicação dela, mas foi a orientação que pegou, ela foi contrariada por algum gênio populista, porque jogou para a plateia, que disse, vamos no Supremo, porque nós mataremos a cobra com uma pancada na cabeça. Deixa que eu mato no peito. Nós vamos resolver. O Supremo declarará que, nesse aspecto, a lei é inconstitucional, violando a própria percepção dos adversários, de muitos teóricos e doutrinários do direito, de que esse aspecto constitucional da lei é discutível. Não é líquido e certo. Bem, ao invés da direção sindical, e eu chamo de direção sindical a cúpula das confederações, por exemplo, o Fórum das Confederações, e as centrais sindicais, ao invés de afogarem no banheiro aquela iniciativa isolada de uma confederação, cometeram um erro de aderir a isso. Aí começou a feira de vaidades. 18 ADINs. 18 mais a do ADINs, patrão. 19, 20 ADINs, 18 ADINs. A ADIM de fim de feira. Todas, e se estudarmos com seriedade, muito mal construídas, e não houve condições nem mesmo de articular um projeto de condensamento e de agrupamento dos advogados que nos defenderam na sessão. Todos quiseram falar. Todos quiseram falar, alguns deles, para nosso divertimento, a maior parte da sua fala em latim. Isso produziu o que era esperado. 2 ministros faltantes, no entanto, dos 9 ministros que compareceram, incluindo a presidência, 6 garantiram a constitucionalidade da extinção do imposto sindical. E 3 não aceitaram a constitucionalidade, porém, à base de uma teoria da Convenção 87 da OIT. É impressionante isso. O argumento prioritário do relator que nos defendeu no aspecto que estava sendo julgado, portanto, a inconstitucionalidade da lei. O argumento dele foi o seguinte: ela é inconstitucional porque, para ser constitucional, tinha de ter quebrado o tripé que garante o movimento sindical: unicidade, representação de categoria e contribuição compulsória. Perfeito. Então, aí o relator foi o Fachin. O Fachin, o Edson Fachin. Então, isso produziu uma derrota dentro da derrota. De tal maneira que, mesmo durante
a promulgação da lei ou a sua vigência plena nos últimos 6 meses, o pânico que isso criou, o desgosto que isso criou, a desorientação que isso criou, não é comparável ao pânico, ao desgosto e à desorientação criada pela votação no Supremo. Nós acendemos um fósforo para ver se o tambor estava cheio ou vazio de gasolina. E ele estava meio cheio, meio vazio, explodiu da mesma maneira. Tá. Bom, derrota que você muito bem pontuou num artigo que foi publicado e amplamente divulgado. E você fala desse ambiente de pânico, porque a decisão do Supremo chancela a lei trabalhista aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Temer. Nesse aspecto financeiro. Também desarma a argumentação da insegurança jurídica. Isso é grave. São 2 problemas graves. Gerados. O tipo da ADIM, individualizando e separando a questão dos recursos dos demais aspectos da lei, vai contra a estratégia que tínhamos traçado de cavar fundo na insegurança jurídica da lei. Porque garante, pelo menos naquele aspecto pontual do recurso, a segurança constitucional. Sim. Então, se a gente olhar, é um cacho de uvas de consequência negativa. Tá. Não é uma única consequência negativa. É um conjunto ramificado de consequências negativas, por exemplo, dificuldades que se abrirão na própria justiça do trabalho Sim. a respeito do caráter genérico, geral, vinculante do voto do Supremo. Claro, nesse tema do recurso. Porque como é que o juiz de primeira instância vai argumentar se o Supremo já chancelou a constitucionalidade? E já chancelou a constitucionalidade na questão do recurso, mas do ponto de vista ideológico, essa constitucionalidade começa a percolar, a filtrar em todos os outros aspectos. Agora, eu quero reservar um tempo para comentar alguns aspectos da sessão do Supremo como alerta para o movimento, como uma espécie de chamado de atenção para a ignorância demonstrada sobre a realidade sindical nas discussões, incluindo nos nossos defensores. Os doutos magistrados revelaram desconhecimento total do cotidiano sindical. Conhecimento que eu chamo conhecimento de botequim. Tá. Por exemplo, correu durante a sessão que o imposto sindical existia para sustentar 17 mil sindicatos. Tá. Ora, o argumento, então, usado era que 17 mil sindicatos configura uma quantidade absurda de sindicatos e que são 17 mil para mamar nas tetas do imposto sindical. E aí vinha a ignorância em estado puro. Como o Brasil pode ter 17 mil sindicatos se no Japão tem 70, nos Estados Unidos tem 90, na Inglaterra tem 17, na Argentina tem 50, ou números parecidos com esse. Ao longo de toda a sessão, os 17 mil foram comparados a dezenas. Tá. E é óbvio que isso é chocante. Claro, claro. Primeira questão. O Supremo é guardião da Constituição. A grande atribuição do Supremo, praticamente a única e forte, é ser guardião da Constituição. Ora, a Constituição brasileira determina que o sindicalismo brasileiro, como instituição, se organiza à base de um sindicato de categoria no limite de um município. Sim. Essa é a regra constitucional. Correto. Regra que o Supremo tem que defender, porque ele é guardião da Constituição. Claro. Vamos agora especular. A Constituição garante
a existência de um sindicato por categoria no limite de município. Sim. O Brasil tem 5.570 municípios. Sim. Vamos fazer uma brincadeira estatística. Em cada município, por definição, pode ter um sindicato de funcionalismo público municipal. Sim. Jogo julgado. Metade ou mais dos municípios deve ter ou pode ter um sindicato de trabalhadores rurais. Sim. Ou até mesmo um sindicato de ruralistas. Sim. Porque nos 17 está contando também sindicatos patronais. Já temos 2. Vamos supor uma outra categoria. Comércio. Comerciários, que praticamente toda cidade tem comércio. Também pode ter um sindicato. E vamos pensar, para exagerar, uma outra categoria, um metalúrgico, um bancário, um químico. Temos aí, brincando, 3 sindicatos por município. Sim. Constitucional. E isso é a Constituição. Pode ser assim. 3 vezes 5.570 dá os 17. Sim. Eu fiz, é óbvio, eu estou fazendo uma brincadeira numérica, mas eu quero chamar a atenção, primeiro falando em termos da nossa realidade constitucional, Sim. que o número 17.000 não é nada espantoso, é constitucional. Perfeito, Ele perfeito. corresponde, na brincadeira que eu criei aqui, a 3 sindicatos por município, de 3 categorias relevantes que existem em praticamente todos os municípios. Perfeito. Agora, é mais grave. Quando se vai para a comparação internacional. Aí vira brincadeira de botequim de torcedores que desconhecem as regras do futebol. Porque, repara, quando eu digo que o Brasil tem 17.000 sindicatos, e o Japão tem 70, eu não me lembro agora se foi 70, Sim, 80, 90, 70. Eu estou ocultando de mim mesmo, por ignorância, e ocultando a quem me ouve, que a maior parte dos sindicatos japoneses é por empresa. Sim. E eu estaria dizendo, então, que no Japão existem 70 empresas, Sim. Portanto, falso. 80 empresas. Sim. Não é verdade. O sindicalismo japonês é majoritário por empresa. Se ele é majoritário, e existem, então, outros sindicatos, como, por exemplo, sindicatos de professores, que representam categoria global, sindicatos de terceirizados, que não fazem parte do sindicato dos efetivos, de empresa. Agora, o Japão tem 3 centrais e um número pequeno de confederações. Sim. Então, é como se nós estivéssemos comparando, ao invés de uma jabuticaba com uma uva, nós estivéssemos comparando a jabuticaba com a melancia. Sim, sim. Porque você tem, se quisesse manter o padrão do que nós chamamos sindicato, você teria de dizer que no Japão, no mínimo, são 70.000 sindicatos. Tá. Estados Unidos. Nós fomos recentemente, nós, uma delegação de metalúrgicos brasileiros, fomos nos Estados Unidos para ajudar uma eleição sindical, a criação de um sindicato na Nissan, porque é precedido por uma eleição que garante a possibilidade de criação do sindicato. Este sindicato metalúrgico na Nissan era chamado Local 5.700, se não me engano. Ora, isso me demonstra que somente no ramo metalúrgico existem pelo menos 5.700 sindicatos. Porque são os sindicatos que existem nas empresas. Sim, e aí eu te pergunto, esse número de 17.000 que eles utilizaram como elemento de propaganda, escondendo esses números que você citou dos Estados Unidos, local, sindicato local, no Japão 70.000 por empresa, esses números foram utilizados assim por ignorância ou foram maliciosamente utilizados? Não, foram utilizados por ignorância.
há uma ignorância generalizada, acadêmica, eu tenho que dizer isso abertamente, acadêmica, dos meios jurídicos e da sociedade em geral sobre a realidade sindical brasileira e as realidades sindicais no resto do mundo. É impossível, mesmo que fosse de malícia. Sim. Alguém teria contestado a malícia se tivesse o conhecimento dos fatos. A bancada de advogados Passou batido. Passou batido. Completamente batido. Tá. Porque discutem à base de modelos teoréticos, não à base da realidade. Porque se você vai para a realidade, imediatamente você desqualifica o argumento de que precisa imposto sindical porque tem a farra do boi dos sindicatos. O argumento é esse. Sim. E como não há o conhecimento preciso dessa realidade, aquilo que é erro, falácia, Sim. engano, ignorância, se transforma em grande elemento de divulgação de uma simplificação mistificadora. O Brasil tem 17 mil sindicatos. Eu não paro para pensar no ditame constitucional, e isso eu critico o Supremo, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Sim. Quer dizer, em termos brasileiros, 17 mil sindicatos não é um número que foge da norma constitucional. É a mesma coisa de dizer, era um absurdo o Brasil ter 210 milhões de habitantes. Sim. Que absurdo, porque faz parte. E nas comparações, elas são completamente capengas, são erradas. Compara-se uva com jabuticaba, ao invés de comparar melancia com melancia. Agora, tem uma coisa, Francinho. Por que nesses países passa-se a ilusão que o número de sindicatos é pequeno? Porque nesses países, por coincidência, se pensarmos em Alemanha, na Escandinávia, aí é brutal, há um Instituto do Contrato Coletivo Nacional. Sim. E ninguém mencionou esse aspecto. Interessante, claro. Quiséssemos diminuir a abrangência molecular dos sindicatos, nós teríamos de ter oferecido como alternativa ao movimento o contrato coletivo nacional, Claro. Que é feito por ramo, regionalmente hoje na Alemanha, mas em geral nacional. Sim. E esses contratos, aí sim, por isso que eu chamo de melancia, eles são 18 na Alemanha. Não é que são 18 sindicatos, são 18 grandes contratos coletivos nacionais. Esses contratos coletivos nacionais, eles envolvem uma articulação, uma organização, uma instituição de milhares de entidades locais ou regionais ou setoriais que dão corpo a essa grande negociação. Agora, vamos falar aqui no Brasil hoje em contrato coletivo nacional. Não, isso é desvinculado. O número de sindicatos se desvincula disso. Eu não penso nisso. Mesmo raciocínio errado que se faz a respeito de recurso. Não é aquele argumento de porque o sindicato tem que defender todos, ele tem que receber automaticamente de todos. Porque na França há pluralidade sindical, no entanto, os contratos valem para todos. Tá. Então isso não é automático. Agora, não se pode pensar numa árvore, um conjunto homogêneo, equilibrado, uma estrutura com Frankenstein. Eu penso no número de negociações do Japão, mas não penso nas implicações de não ter essa negociação aqui para o número de sindicatos. É a mesma coisa. É comparar salário mínimo, que, aliás, diga-se passagem, Franzinho, é o único contrato coletivo nacional. Sim. E é impressionante a vitalidade brasileira. É o maior contrato coletivo do mundo, pela quantidade de agentes envolvidos. Com que característica? Mais de 40 milhões. O contrato coletivo do salário mínimo
é um contrato entre as centrais sindicais e os poderes da República. Ele é votado no Congresso e ele aparece sob a forma de ato executivo na nossa realidade. Mas é um contrato coletivo. Sim, sim. Se nós brincássemos de números para fazer as comparações que foram feitas sem contestação na sessão do Supremo, nós teríamos de dizer que no Brasil que nós temos 30 sindicatos. Por que 30? 20 confederações, 10 centrais. Tá. Se eu quisesse falar a mesma coisa que eu falei dos outros países, Sim. eu teria de falar que aqui no Brasil nós não temos 17 mil sindicatos. Nós temos 30. 20 confederações e 10 centrais. Na verdade, é 9 e 21. Sim, mas sim. eu falei 30 para Dá um número cheio. a conta, compreende? Esse fato, honestamente, me causou indignação. Sim. A ignorância a respeito da nossa realidade. Como me causa preocupação a própria doutrina avocada pelos nossos 3 defensores no Supremo. A doutrina que eles invocaram foi a doutrina da Convenção 87. Os 3 que votaram. Que votaram conosco na questão da inconstitucionalidade da lei. Eles o fizeram à base desse raciocínio, da pluralidade, da representação meramente do filiado, ou seja, da Convenção 87. Portanto, além da derrota acachapante que nós tivemos por erro nosso, nós temos de levar em conta que há uma tarefa do movimento sindical urgente e aberta e que diz respeito à comunicação sindical. Nós precisamos saber mais sobre nós mesmos e em comparação com outros países. Nós precisamos, por exemplo, fundar o estabelecimento constitucional do sindicato. A batalha se revelou em torno disso. Nós temos lá na Constituição uma linha de um artigo de direitos sindicais que garante a contribuição confederativa. Nós passamos ao largo disso, é constitucional. E a gente não trabalhou, não divulgou, não estudou, não aprofundou. Portanto, eu acho que surgiu, entre as várias dificuldades e as várias frentes de trabalho, surgiu uma nova, que é nós mostrarmos a nós mesmos o que é o sindicato real. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, comparação com outros países. Tá. Então, quando eu dou o exemplo do salário mínimo brasileiro como o maior contrato coletivo nacional, eu sei que eu estou falando para muita gente uma novidade, que nunca tinha pensado nisso. Verdade, correto, correto. E, no entanto, é um grande exemplo de uma imensa negociação. Quais são os participantes? O patronato, que seria o legislativo e o executivo, e 5, 6 centrais. Simples. Então, era a gente dizer, aí você tem um exemplo de que uma grande melancia é composta de muitas pequenas cerejas, vamos dizer assim. Perfeito. João Guilherme, dia 29 houve essa decisão, foi uma derrota inequívoca, né? Incontestável, que além da derrota em si, ou seja, de dar chancela constitucional para a lei naquilo que diz respeito ao veto à contribuição sindical, também ficou no ar a questão da pluralidade sindical, já que os 3 votos nossos foram muito na linha da Convenção 87 da OIT. Então, isso é um problema que vai ser colocado no horizonte Sim, próximo. mas aí temos de entender o seguinte, todo mundo lá é vacinado e esperto, como se fala no Rio, esperto. Essa questão da pluralidade é escrachadamente constitucional. Aí não pode ter o leguleio da lei da deforma trabalhista. A deforma trabalhista, ela costeou o alambrado da Constituição. Na questão da pluralidade, não. Tem que mudar a Constituição.
Porque e aí é preciso os 3/5, 2 votações, etc. É óbvio que nesse aspecto tem maldade embutida. Tá. Tem malícia Sim, embutida. sim. Compreende? Portanto, eu digo, depois da derrota no Supremo, nós temos de, com bom senso, continuar a estratégia que era a estratégia prioritária e que foi violada pela intempestividade de quem entrou no Supremo. Sim. Nós temos de persistir. O que é isso? Junto com os trabalhadores, resistir à lei acelerada, sabendo que a desorganização no mundo social, principalmente no emprego, é tão grande que os efeitos desorganizadores da lei acelerada são ínfimos. Por exemplo, mulher trabalhando em chiqueiro, que a lei permite. É o que eu digo, gestante e lactante trabalhar em terreno insalubre, eu chamo de mulher trabalhando em chiqueiro. A lei estimula isso. No entanto, esse tema é tão grotesco que ele não tem aplicabilidade prática, exceto para as enfermeiras. A única categoria que reivindicou essa versão foram as enfermeiras. Para o resto da massa das trabalhadoras, é um fato grave, porque mostra o desrespeito. É quase como um assédio, se diz hoje. Mas não tem efeito. Então, primeira coisa, resistir à lei. Ao resistir à lei, buscar recursos de caráter coletivo, que era o que já fazíamos. A lei não determina recursos individuais. A lei determina a autorização. Nós achamos que essa autorização pode ter a forma coletiva, uma assembleia, por exemplo. Então, a primeira questão é continuar a estratégia. Sim. No que diz respeito à questão do Supremo, ilustrar mais, compreender mais, entender mais, divulgar mais, comunicar melhor esses aspectos da realidade sindical, como esse que eu falei, dos 5.570 municípios e 17 mil sindicatos. Sim. Essa é uma coisa, é uma brincadeira estatística, mas que esclarece alguma coisa. Esse número não é decorrente do fato que o dirigente sindical brasileiro, assim como o povo brasileiro, é um ladrão que só quer recurso porque cria sindicato adoidado, assim como cria partido adoidado, assim como cria igreja adoidado. Não é isso. É um dado constitucional, é um dado da vida. E a terceira questão, que hoje me motiva. Nós estamos à véspera de uma grande eleição. Essa eleição vai decidir rumos imediatos do país, mas vai decidir década ou mais do que década. O Brasil está numa encruzilhada. Nós seremos nação ou seremos desnação. Nós vamos escolher isso em outubro, com imensas dificuldades. Eu estou defendendo a tese que o movimento sindical deve, rapidamente, escolher candidatos a deputado federal, estadual, mas basicamente deputados federais e senadores, e trabalhar ativamente para alterar a correlação de forças no Congresso. Ontem, no debate dos presidenciáveis promovido pela CNI, em Brasília, o candidato Ciro Gomes foi muito afirmativo. Eu não posso revogar a lei, porque a Constituição não é assim que ela se exerce. Chega lá, a lei não vale. Ela tem que ser um ato do Congresso. E esse ato do Congresso, ele vai ter que ser discutido com o Congresso eleito em outubro. Por isso que a promessa que o candidato Ciro Gomes fez foi: eu vou botar a bola no meio do campo, para ver se reabre a partida. E isso é correto. Agora, para isso, nós precisamos ter mudança na correlação no Congresso. Nós precisamos de ter deputados. Não insistamos em candidatos sindicalistas, embora alguns sejam muito bons candidatos, mas vamos escolher candidatos de partidos, os mais diversificados, mas que tenham condição de vitória e compromissos com a nossa reivindicação. Eu acho que isso já está atrasado.
Isso está represado. Nós já devemos ter, sindicato a sindicato, quem é, vamos usar o termo que a gente usava antigamente, em quem a gente vai descarregar. Em quem a gente vai descarregar. Como vai manipular a lei para fazer isso, é um problema que a nossa inventividade é infinita. Mas em quem a gente vai descarregar? Passou o tempo em que o movimento sindical, pura e simplesmente, ouvia os candidatos e apresentava a sua agenda. Por exemplo, nós aprovamos a agenda prioritária da classe trabalhadora. Dia 6 de junho. Aprovamos, dia 6 de junho. Escondemos a agenda prioritária. Sim. Candidatos frequentam entidades, não recebem a agenda. Entidades procuram candidatos sem levar a agenda, escondemos a agenda. Vamos esperar dia 9 de agosto, dia 10 de agosto, para apresentar nós mesmos a agenda? Ou vamos, pura e simplesmente, ter mais juízo e resolvermos coletivo e unitariamente que em setembro devemos fazer uma grande reunião sindical com candidato, não com candidatos, já para apoiar Pedro, Paulo ou Margarida. Porque senão nós iremos para essas eleições amargando no que diz respeito às nossas reivindicações sindicais e trabalhistas o isolamento que a votação do Supremo nos criou. Perfeito. João Guilherme, e com relação às candidaturas proporcionais, há também um risco de dirigentes, bons dirigentes, que fazem um bom trabalho na base e que sem um preparo efetivo da campanha, saem para a campanha a deputado estadual, federal, etc., e tem uma votação pífia e perdem parte do capital que acumularam nas suas bases. Ou seja, ele vai para a eleição e volta mais fraco. Olha, Francis, teve aí umas eleições passadas que eu me preocupei por um aspecto, era o seguinte, era candidatos negros. E eu não me lembro agora o ano, mas foi aí para trás. E houve a característica de ser eleição onde houve a maior quantidade de candidatos negros na história das eleições. Positivo. Sim. Quando as urnas foram abertas, aberta antigamente, hoje é informático, quando as urnas foram computadas, nenhum eleito. Nenhum eleito. Tá. E eu chamo isso a maldição do voto negro. Tá. E você acha que tem correlação com o movimento sindical? Com o movimento sindical, se a gente observar, a ideia da bancada sindical é errada. E ela é errada por uma questão muito simples. O sindicato é pluripartidário, constitucionalmente. Sim. Tá certo? Então, a bancada sindical, ela, na verdade, ela seria o extrato sindical de bancadas progressistas ou de bancadas que nos sejam favoráveis. Sim. Nós temos de trabalhar com sagacidade. O deputado fulano, eu não vou dizer nome porque vai dizer que é propaganda, não quero dizer nome, pensem, cada um pensa. O deputado fulano foi correto, agiu conosco na questão da Previdência assim, assado, nos acompanhou, foi à manifestação, votou certo, etc. Eu procuro o deputado e digo, olha, deputado, nós vamos descarregar em você. Sim, sim. Aí o outro sindicato, por uma outra razão, tem um deputado, um político que já tem a tradição, nós vamos descarregar em você. E com isso a gente consegue, muito mais do que insistindo numa bancada sindical, nós conseguimos modificar, por mínimo que seja, mas conseguimos modificar a correlação de força na Câmara e no Senado. Perfeito. João Guilherme, deixa eu fazer aqui um pouco de... ver se eu consigo juntar as informações que são inúmeras. Nós temos a crise, o desemprego, desalentados, né, informais, uma lei extremamente agressiva contra a gente, um Congresso Nacional contra os trabalhadores, um governo agressivamente contra os trabalhadores, uma classe patronal raivosa, como nós vimos na CNT ontem, vaiando o candidato. Você tem essa decisão do Supremo e temos as campanhas salariais, o cotidiano sindical, que também é um cotidiano
de estresse, de muita demanda. As eleições agora em outubro. Não é muita demanda, não é muita carga, não é muito peso para o sindicalismo? Não. A vida dos trabalhadores é muito sacrificada. E é um erro, Franzinha, a gente pensar em vida mole para o dirigente, enquanto a situação é uma situação de malavita para a base que os dirigentes dizem. Sim. Esse problema de enfrentar problema é o cotidiano do movimento sindical. Faz parte. Sim. Agora, o que nós precisamos ter é o máximo de sagacidade para resistirmos até maio, março ou junho do ano que vem. Por quê? Porque há grandes hipóteses de mudanças positivas capazes de influir na correlação. Então, hoje, a grande tarefa do dirigente responsável é sobreviver. E abre-se uma conjuntura em que o movimento começa a ter que vender ativos. E vai ter que fazer isso para sobreviver. Ele tem que disputar prioritariamente a estratégia que a gente acha correta. Sim. Resistência à lei, resistência nas empresas, recursos tirados das assembleias, brigar na justiça para garantir o caráter coletivo e não individual da contribuição. Sindicalização. Etc. Sindicalização, comunicação com qualidade para abrir a cabeça dos dirigentes, dos trabalhadores da sociedade, mas, concretamente, tem que resistir, não cair, não fechar. E para não fechar, nós entramos numa fase de venda de ativo, evidente. Sim. Claro, mas isso vai ter que ser feito. E até mesmo porque é uma gordura que o movimento sindical acumulou nas vacas gordas. É uma gordura. Prédios, propriedades, estúdios, escritórios, etc. Colônias. Sedes, colônias. Fazenda, sítio. Isso, fazenda, sítio, isso tudo é ativo que não deve esperar cair na bacia das almas, mas que deve começar a ser colocado como lenha na fogueira da resistência. E vale até vender para o pastor Valdemiro. Vale, eu digo para você, desde que não seja a bacia das almas. Tá. Percebe? Eu acho que estão agindo correto. O Franzinho falou a respeito da CUT vender para a igreja, a sua sede. Se ela realizar com isso um bom montante, não seja bacia das almas, jogo jogado, correto. Perfeito. Porque tem que resistir. Muito bem. Nós estamos aqui já 20 horas e 50 minutos. Eu disse que seria um samba de uma nota só, eu não falei no sentido depreciativo, mas foi uma espécie de sinfonia de uma nota só. É possível ter sinfonia, mas é impossível, né? Nós não vamos fazer perguntas hoje não, a não ser que tenha alguma pergunta, assim, que o Papa Francisco tenha enviado aqui pra gente. Enviou? Tem dele ou não? Do Tite, do Neymar? Olha, não, dessa vez não. Só registra quem fez perguntas, a gente citar os nomes, por favor. Vamos então para não fazer não Sim, passar batido, com certeza, né? A gente tem bastante comentários aqui já no nosso Facebook. Eu agradeço a vocês que estão nos assistindo e fazendo suas perguntas. Agradeço a Mônica Veloso, que mandou a pergunta, que ela é a atual coordenadora do FST e também dirigente da CNTM. Oswaldo Augusto de Barros, da Centec, também mandou pergunta, agradeço. Ao Cabeça, que é o Josinaldo José de Barros, o vice-presidente lá dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos. Agradeço ao Robson Gilgazola, ao Luiz Gonçalves, o Luizinho, presidente da CNTC, da nova Central Sindical dos Trabalhadores de São Paulo, o Luizinho, que também mandou pergunta, e outras pessoas que pelo Facebook estão nos assistindo e também deixando registrado aqui o seu questionamento, o Pedro Zanotti, Ricardo Pauletti, Romildo Barroso, Aparecido Caetano, enfim. Agradeço a todos, muito obrigado pela participação. João Guilherme já respondeu. Bacana, vamos seguir aqui com o João Guilherme Vaga Neto contando os minutos. Hoje o programa, chamemos assim de programa especial porque o tema é denso e o João Guilherme deu uma aula aqui, impressionante, como o João Guilherme conhece, né? Eu conheço o João Guilherme há tantos anos e fico muito feliz assim, em ver como é que ele está, assim, como é que eu posso dizer, antenado com tudo isso, e dando esses números e fazendo um raciocínio que articula e que nos orienta.
Só para quebrar um pouco aqui a gravidade do tema, né? Dizer que hoje é aniversário do Robson João Gazola. Parabéns pro Robson, eu dei a ele presente. É? Eu dei um disco da Carminho, a cantora portuguesa, cantando músicas do Tom Jobim. Olha aí. Até mesmo com a Marisa Monte. Olha que bacana. Ele, como ele é músico, certamente, e cantor também, ele vai gostar. Ele me falou que adorou. Tá, que bacana. Que o CD é lindo, ele me falou. Bacana. Então, um abraço ao Robson Gazola, nosso amigo e com quem já trabalhei tantos anos. É irmão. É, gente boa. Grande coração. Deus me E livre. saúde, paz e prosperidade. João Guilherme, nesses minutos que nos restam, 7 minutos, fazer aquela clássica pergunta. Ah, não, tem que mostrar materiais. Porque esse chegou da gráfica hoje. Tá cheirando, a jornalista trabalha comigo, diz, você cheira jornal também? Rapaz, jornalista que não cheira jornal, papel jornal, e tinta que não gosta, da matéria. É o boletim, o jornal, aliás, do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Região, onde eu trabalho há tantos anos, agência sindical também, né? Que mostra a ação na base, né? Sindicato amplia acordos e aumenta ganhos de PLR. Então tá a cena clássica do sindicato fazendo a proposta e os trabalhadores levantando a mão em aprovação. Também tem um chamamento para a festa junina, eu acompanhei e vi a apresentação de um balé, uma espécie de dança lá, tambor de crioula, se não me engano, que é lá do Maranhão, achei muito bonito. E nós, viu, João Guilherme, colocamos nas páginas centrais a agenda, tá? O Sindicato Metalúrgico de Guarulhos divulgou a agenda aqui, né? Ela não é clandestina. Não é, então. Saiu da clandestinidade, tá? Aqui, onde é que está aqui? Não, a foto é para cá. Essa é a nossa agenda, diz aqui o texto, se não me engano. E aí, em cima, na parte de cima das páginas centrais, a gente faz sempre espelhada, tem sindicalismo busca superar a crise que a elite provocou, porque não foram os trabalhadores que provocaram a crise. Solução é apontada na agenda prioritária das centrais e do DIEESE, porque é importante citar o DIEESE como, digamos, o apoiamento técnico. Conheça e divulgue seus pontos. E aí, uma entrega para o Eunício Miranda, presidente do Senado, o debate com o Ciro Gomes, que houve na Força Sindical, com o Aldo Rebelo na Força, a entrega para Manuela Dávila no DIEESE, e aqui uma entrega também para o Miguel Torres, junto com uma foto tirada com o Miguel Torres. João Guilherme, eu quero falar assim, sobre o acontecimento de ontem da CNI. Só para eu fazer uma introdução. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que ficou famosa por ter um documento de 101 pontos, se não me engano, ruins para os trabalhadores, chamou, de uma só vez em Brasília, 6 presidenciáveis para quem entregaria uma pauta, um documento de 43 pontos. E lá estiveram Bolsonaro, Ciro Gomes, Alckmin, Meirelles e outros candidatos, e o empresariado da indústria, né, um pouco raivoso e querendo vaiar pessoas e aplaudindo o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro disse o seguinte: vocês que estão ali na ponta da cadeia serão os meus patrões. Ora, é trágico imaginar que um presidente da República se dirige a empresário dizendo vocês serão os meus patrões. Até dizer, vocês são os meus aliados, eu vou andar com o setor produtivo, é cabível, mas essa história de ter industrial como patrão de presidente da República pegou muito mal. O que eu quero dizer é que, embora com Fausto decorrente dos recursos que tem, a reunião, do ponto de vista de uma estratégia empresarial industrializante, foi um tiro no pé. E por quê? Porque os 43 pontos da CNI são só menos conhecidos do que os 22 pontos da nossa agenda prioritária. Sim. Os recursos são desproporcionais e eles não conseguiram passar. E, por outro lado, a vida lhes armou uma imensa armadilha irônica. Ontem foi anunciada a maior queda da indústria no Produto Interno Bruto brasileiro, a maior queda do setor industrial. Nós estamos com a nossa indústria voltando aos anos 50, Sim. em termos estatísticos. E esse empresariado, cujos 2.000 dirigentes se deslocaram a Brasília, se preocupam em vaiar o Ciro Gomes porque ele diz que a lei acelerada é um monstrengo.
Mas eles tinham de reconhecer que é um monstrengo. Ela não resolve nenhum dos seus problemas que são reais. Falta de crédito, falta de investimento, falta de apoio governamental, vazamento para o exterior da indústria brasileira. E eles estão naquela situação do doidinho da aldeia que acende fogo na casa para esquentar o pé. Perfeito. João Guilherme, obrigado. Ariane, eu quero agradecer a Ariane Soares, que compareceu aqui religiosamente ao programa e citou os nossos participantes, o pessoal no Facebook também que está acompanhando, o Eduardo Sandler, a Gisele Lima, o pessoal da técnica. Dizer que nós vamos... Estou pensando se a gente vai pegar e transcrever a sua fala e produzir algum documento, alguma coisa mais ambiciosa para irradiar no meio sindical com a sua análise profunda, né, ampla e com as orientações que emanaram aqui também da sua fala. Então, eu quero agradecer muitíssimo e deixar um minuto para as suas considerações finais. Bom, a minha consideração final, primeiro, o grande parabéns ao Robson. A minha consideração final é o seguinte: eu resumiria a nossa agenda prioritária, que precisa ser urgentemente muito difundida, eu resumiria em 3 eixos: resistência, unidade e emprego. Nós temos de trabalhar resistência, unidade e emprego de tal forma que o movimento sindical tenha a disposição de dizer: meu candidato é fulano ou beltrano ou cicrano, meus candidatos a senador e deputado são esses e aqueles, e nós vamos descarregar neles. Nós vamos trabalhar para, nas eleições de outubro, conseguir uma vitória boa do ponto de, que é possível. O México mostrou que é possível. Sim, sim. Uma vitória positiva, progressista, e, ao mesmo tempo, começar a alterar essa placa tectônica da correlação de forças no Senado. Essas placas que estão coladas e impedem qualquer coisa que seja progressista ou de desenvolvimento lá. Perfeito. Obrigado, João Guilherme, obrigado a você que nos acompanha. O nosso programa passa, este programa, sábado em Guarulhos, no canal 3 da NET, TV comunitária, e será também exibido em Brasília, na TV do Distrito Federal, canal 10 ou 12, me diga, me socorra aí. 12 da NET, das 18 às 19 horas. Nós vamos subir o programa no canal de YouTube da Agência Sindical e vamos também depois anexar o boletim eletrônico, que é o Repórter Sindical, com o boletim diário da agência, para ver se a gente irradia, né, esse conteúdo do João Guilherme. Quero informar, por fim, que amanhã o boletim Repórter Sindical da Agência Sindical, amanhã é Jogo do Brasil com a Bélgica, como todos sabem, estamos todos ansiosos e na expectativa de que o Brasil vença e vença bem. Amanhã nós vamos repercutir a fala de 3 dirigentes a respeito dessa descortesia que foi praticada lá na CNI por um grupo de industriais em relação ao Ciro Gomes. Não que nós vamos defender o Ciro Gomes aqui, nós não somos advogado de defesa dele, ele deve ter advogado de defesa, mas é porque ele tomou uma posição correta, afirmativa e de autonomia e foi desafiado lá por alguns pangarés lá da indústria que lá estavam. Baderneiros. Então, Baderneiros. Pois é, então, Baderneiro. A posição do Álvaro Egé, da SSB, do Zé Pereira dos Santos, que é da Força e a Metalúrgica de Guarulhos, do Ricardo Patá, presidente da UGT, e também uma nota que o Miguel Torres, da CNTM, emitiu agora à tarde. Então, divulgaremos no boletim eletrônico e no site da Agência Sindical. A todos e a todas que nos acompanharam, hoje o programa tem um formato diferente, mas, como dizia na minha terra, careceu, né? Carece, né? E voltamos na próxima quinta-feira com o Repórter Sindical. Abraço a todos e a todas. Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.